É importante que nós, aqui na FCT, olhemos também para aquilo que são complementaridades de áreas de conhecimento na Universidade Nova de Lisboa. Os nossos colegas da SBE têm um conhecimento extraordinário e têm um hands-on approach no terreno, com trabalhar com grandes empresas e também ajudar as startups no ponto de vista, do ponto de vista mais de comercial, mais de gestão. E eles têm, obviamente, também de aproveitar aquilo que é a nossa grande pool de talento do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista do conhecimento, daquilo que é, muitas vezes, muito necessário, que é o domínio da tecnologia, mas que não é suficiente para ter sucesso no contexto empresarial e no contexto do mercado. A nossa próxima Inspirational Talk, José de Freitas, vem da fidelidade, conforme há pouco tive a oportunidade de dizer, e vem-nos falar um pouco daquilo que é um dos projetos emblemáticos no âmbito da empresa, que é o programa Protecting, e que tem tido um enorme sucesso na dinamização de startups e na ligação à fidelidade. José de Freitas, bem-vindo. Bom dia. Vou começar com duas perguntas. Primeira, ouve-se bem aí atrás? Não ouvi? Pronto. Segunda pergunta, que tenho imensa curiosidade. Porquê é que vocês não usaram o primeiro quadrante do auditório? Vocês costumam ser maltratados aqui? Não, diz muito sobre a relação dos estudantes com a universidade. Eu, sinceramente, nunca pensei que este bocado estivesse vazio e há pessoas no fim, onde veem menos bem do que aqui. Porquê? Alguém consegue dizer? Alguém? Espetacular. A sério. Eu, trabalhando numa empresa, dando aulas em alguns sítios, atendo em várias universidades, admiro sempre... O Customer Experience é uma coisa extraordinária. Perceber o que é que move as pessoas. Eu não consigo perceber o que é que move as pessoas a estarem pior do que melhor. É medo das perguntas que as pessoas fazem? Bem, estão acordados? Eu venho-te falar sobre o Protecting. Venho tentar mexer um bocadinho convosco, porque me parece que se vocês estão, ao que sei, num curso de empreendedorismo, e um curso de empreendedorismo deve ser das coisas mais proativas que pode existir. Aquilo que nós esperamos de pessoas que estão aqui é que sejam capazes de fazer uma coisa que eu não estou a seguir a apresentação como eu devia fazer, mas fiquei tão impressionado com isto que eu acho que precisam de uma certa agitação. Uma das coisas mais importantes a fazer é o Customer Experience, e é pôr-se no lado do cliente, da outra pessoa. Porque só se conseguirem pôr no lado da outra pessoa é que conseguem perceber onde é que estão as dores da pessoa, o que é que podem melhorar, o que podem alterar. No meu caso, imaginando que vocês são os meus clientes, a minha dor é o que é que eu fiz para que esta gente não esteja aqui. Percebem? Portanto, o que é que eu posso fazer para os trazer aqui? Posso fazer várias coisas. Uma delas é, posso pedir que alguém venha para este lado? Posso pedir. Outra coisa é criar condições para que seja mais interessante estar aqui. Eu ainda hei de tentar perceber porque é que aqui está uma pessoa. Aqui. Naquele que, teoricamente, é o melhor lugar da sala. Pronto. Depois vocês explicar-me-ão. São 4 anos de Protecting. Eu não venho só falar do Protecting porque eu queria ver se vocês estão ativos, estão vivos, e gostava de saber quem é que aqui, e portanto a única forma de saber é levantar braços, vamos fazer uma votação normal. Quem é que daqui conhece a fidelidade? Quem é que já ouviu? Muito bem. Quem é que ainda não tinha ouvido falar da fidelidade? Alguém? Não tinha. É português? Ok. Portugueses, todos ouviram falar da fidelidade. Where are you from? From Brazil? Okay. But you are... Oh, so you speak Portuguese. Good. Muito bem. Portanto, temos um brasileiro que não conhece a fidelidade, vai ficar a saber daqui a um bocadinho. Mas o segundo ponto é, eu não vou falar só da fidelidade, porque a fidelidade é o quê? Alguém sabe o que é a fidelidade? Alguém consegue responder? Eu sei que não estão aqui nesta primeira coisa, que vocês têm medo das perguntas, mas portanto, eu vou fazer as perguntas para o fim. Não é? Portanto, a pergunta vai ser para aquele senhor lá no fim que tem uma camisa branca.
O que é o core business da fidelidade? Pode gritar, pode gritar. Não consegue? Diga. Muito bem, seguros. E é verdade, o core business da fidelidade é seguros. Mas como vimos na apresentação anterior, as corporates muitas vezes têm mais áreas de negócio do que essas. Portanto, eu agora vou-vos passar um pequeno slide. Os slides estão em inglês, não levem mal, mas é que nós temos apresentações que são usadas para várias audiências e o inglês funciona para toda a gente. O português nem sempre funciona. E nós temos mais duas marcas bastante relevantes. A Fidelidade é líder de mercado, tem 31% do mercado dos seguros, como bem disseram ali, mas também temos a Multicare. Agora já faço a pergunta. Alguém não conhecia a Multicare? Toda a gente conhecia. Sim, pode, sem medo. Não conhecia. Muito bem. Agora vou fazer uma pergunta mais difícil, que é, daqueles que conheciam a Multicare, alguém não sabia que a Multicare fazia parte da Fidelidade? Vê? Exatamente. Portanto, a Multicare faz parte da Fidelidade, é de facto a nossa seguradora na área da saúde e nós estamos num trabalho de divulgação e de marca em que permite perceber que a Multicare faz parte da Fidelidade. Porquê? Porque nós achamos que a Fidelidade aporta um valor positivo e o facto da Multicare ser da Fidelidade traz um valor positivo. E agora a última pergunta desta fase, que é, alguém não conheceu o que é teleseguro? Toda a gente conhece o que é teleseguro. Alguém não sabia que o que é teleseguro é da Fidelidade? Muito bem. Portanto, a Fidelidade é um grupo que, mais do que apenas seguros na marca Fidelidade, tem seguros de saúde, tem seguros na área digital com o que é teleseguro e tem também seguros de assistência. Mas mais do que isso, do grupo Fidelidade faz também parte a Luz Saúde e faz parte, portanto, uma área de assistência e de hospitalar que nos permite desenvolver e falar de inovação de uma forma mais abrangente. Outro ponto importante, e apresentou aqui o Euclides antes, para que é que serve a inovação? Há um ponto fundamental. A inovação por si só não serve para nada. Inovar sem ter implementação, sem levar a nada, não serve para nada. Isto é aquilo que nós temos, são aquelas ideias que temos e que não funcionam. A inovação só funciona se for relevante, se for implementada. Uma boa forma, havia muitas formas de dizer, mas uma boa forma de dizer é que a inovação nos traz a diferenciação. E no futuro, no médio e longo prazo, só a diferenciação é que nos permite subsistir. Sempre aquela lógica de perceber o que é que o cliente procura e sermos diferentes da concorrência para satisfazer a necessidade do cliente. Portanto, diferenciação para trazer sucesso. Inovação só por si não serve para nada. Este é um ponto fundamental, mas provavelmente deve ser tipo a primeira aula das cadeiras de empreendedorismo e inovação. Outro ponto muito importante é o que é que afeta e porque é que é necessária inovação, que aliás fazia parte mais ou menos dos últimos slides que foram apresentados antes. E aqui separo duas coisas diferentes, que é, aquilo são verdadeiramente macro-tendências, são coisas que acontecem no mercado dos seguros, mas como também acontecem nos outros mercados, mas que depois cada um de nós tem que olhar o que é diferente no seu mercado. No caso do macro-tendências, vou-vos dizer uma muito fácil, que é a demográfica. Uma grande evolução é que nós estamos cada vez mais velhos, cada vez temos menos novos, e, portanto, a deslocação da nossa pirâmide etária em Portugal está a mudar completamente. Isto coloca desafios totalmente diferentes. A inovação vai ser necessária não porque queremos ser inovadores, mas porque as necessidades dos clientes são totalmente diferentes. Há imensas, e voltando aqui a este tema aqui, há imensas startups que se ocupam desta área de assistência àquilo que nós vamos chamar de Golden Age, porque há cada vez mais gente aí. E dentro da lógica de startups, empreendedorismo e necessidade, é aqui que se vão focar algumas delas. Depois, também há aquilo que vocês todos sabem, que é a inteligência artificial. Toda a gente fala de inteligência artificial, machine learning, etc. De facto, muda tudo, mas cá está, mais uma vez, a inteligência artificial por si não é uma inovação. Ela só tem interesse se servir para inovar em alguma coisa, para trazer alguma coisa para as empresas. E depois um ponto muito importante, que é os clientes. Basicamente, eu sou de marketing.
E de marketing, a coisa mais importante para o marketing são os clientes. Aquilo que nós queremos saber é quais são as necessidades dos clientes. Como é que as fazemos? Como é que as satisfazemos? Ouvem bem atrás ou não? É que o som de retorno aqui é baixíssimo. Aí ouve-se. Bem, eu vou usar sempre o senhor da última fila. Senhor de camisa branca da última fila. Ouve-me bem. Se ouvir, levanta o braço. Ouve. Muito bem. Portanto, o que é que acontece? Acontece que os clientes estão cada vez mais informados. Hoje em dia, o nível de informação do cliente não tem nada a ver com o passado. Eu vou-vos dar um exemplo mais do que básico, que é, hoje em dia, quando um cliente entra numa loja, grande parte das vezes já fez a pesquisa online e já sabe, às vezes, mais do que o próprio vendedor. Muitas vezes mais do que o próprio vendedor. E se for de carros, sabe mais certeza, porque os vendedores de carros não sabem praticamente nada. Outra mudança muito importante. Eu estou à vontade porque eu trabalhei em automóveis. Fui diretor de marketing da Peugeot e, portanto, sei bem do que é que estou a falar. Outra mudança muito importante tem a ver com os canais de venda. Aqui vocês viram que eu falei do Alcatel Seguro e vocês sabem qual é o principal canal de venda do Alcatel Seguro ou não? Não pode ser tão ao fundo, senão não consigo ouvir, portanto agora vou... Não devo fazer da primeira fila, porque senão não querem ficar na primeira fila. O senhor de amarelo aí, sabe qual é o principal canal de venda do Alcatel Seguro? Não? É lá. Meu Deus. Bom, o senhor com o blusão encarnado, sabe? Esse, sim, exato. Sabe qual é o principal canal de venda do Alcatel Seguro? Sabe o que é o Alcatel Seguro? Bom, o Alcatel Seguro é uma companhia de seguros telefónica e internet. Portanto, os canais de venda são exatamente desses, telefónicos e internet. Aquilo que não usa normalmente é lojas físicas. Ao contrário da fidelidade, que o principal canal de venda são lojas físicas. E, portanto, há aqui uma diferença, que falamos omnichannel, é exatamente isto. A diferença de canais de abordagem ao cliente. Canais de venda. Depois, e agora sim, aqui não vou perder muito tempo porque vocês não são da área de seguros, há, evidentemente, problemas e desafios específicos da área de seguros. Tem a ver com o nível de fraude, enfim, sabem que a fraude é um dos grandes problemas dos seguros, ou a tentativa de fraude, e a inteligência artificial, cá está, serve para poder melhorar ou reduzir o nível de fraude. E, portanto, há alguns pontos que são específicos dos seguros. Porque sabemos isto, eu vou-vos aqui falar um bocadinho, até em ligação com o que foi a apresentação anterior, como é que é um processo de inovação. Nós já entramos naquilo que é o Protecting, mas eu gostava de vos dar o enquadramento para perceberem porque é que o Protecting surge. A inovação surge de muitas formas, mas a principal ideia é, nós para chegarmos a algum lado, temos que começar a ter muitas ideias. Porque isto funciona um bocadinho com o nível, com os grandes números, isto é, quanto mais ideias tivermos, mais probabilidade temos de ter boas ideias. Porque é uma grande sorte só tivermos uma ideia, essa ser uma grande ideia. Portanto, vamos assumir que se tivermos 10 ideias, uma é boa. Se tivermos 100, 10 são boas. Portanto, quantas mais tivermos, mais temos a possibilidade de ter boas ideias. Portanto, o primeiro princípio é muito simples, é tentar pesquisar em todas as fontes de mercado aquilo que são ideias que existem. Vimos na apresentação anterior exatamente várias formas de lá chegar. Como é que se podem desenvolver programas que nos permitem identificar empresas ou ideias para trabalharmos a inovação internamente. Aliás, o termo que aqui é usado é um termo que é scouting. Scouting é isto mesmo, é fazer... Scouting é um termo que é usado para tudo. Scouting pode ser de modelos fotográficos, pode ser scouting de ideias, pode ser scouting de empresas. Scouting é isto mesmo, ir à procura de... A seguir, depois temos as ideias todas, é aquilo que eu digo. É um pouco provável que das 100 ideias que encontremos sejam 100 ideias boas. Portanto, temos que fazer um filtro, imaginemos que são 10, e 10 dessas ideias, só uma é que interessa partilhar. E partilhar com quem? Com quem na nossa área, na nossa empresa, seja mais interessante trabalhar. Vamos chamar as nossas unidades de negócio. Portanto, vemos se há alguma empatia com a ideia, se aquela ideia é alguma coisa que está no nosso pipeline, se há alguma coisa que interessa, filtramos, idealizamos, prototipamos, desenvolvemos e trabalhamos. Basicamente, este é o círculo da inovação, mas a ideia é ir buscar o máximo possível, começar a filtrar e depois partilhar internamente para criar este ciclo, eu vou-lhe chamar este ciclo virtuoso. E aqui, porque a minha ideia aqui é fazer a apresentação de um programa de startups, é ver como é que as startups entram aqui. As startups são exatamente uma excelente fonte de ideias.
Não sou a única, naturalmente. Aliás, porque também na apresentação anterior, um dos modelos de negócio que aqui estava era da McKinsey, e as consultoras não são startups, mas são naturalmente fonte de boas ideias. Por duas razões. Primeiro, porque de facto são pessoas com talento, e depois também porque têm muito benchmark e conseguem ir ao mercado, ver outras empresas ao lado que têm ideias ou problemas semelhantes aos nossos da corporate, e trazer para aqui. Mas as startups são outra forma de o fazer. Porque o modelo de desenvolvimento de uma startup é mais ou menos aquilo que eu vos comecei por dizer, que é fazer o customer journey, perceber onde é que estão as dores dos clientes e depois fazer aquilo que muitas vezes as corporate, as grandes empresas, porque são grandes, não estão tão preocupadas em fazer. E, portanto, fazer a resolução de alguns pain points, alguns problemas que as empresas têm. E trago as startups para aqui, um bocadinho como tínhamos feito. Nem vou repetir, porque a apresentação anterior era suficientemente clara sobre a necessidade e o que é que se faz em startups. Vou-vos falar especificamente do Protecting, que é um programa que, de alguma forma, entronca com aquilo que foi falado ali sobre o Auchan. Tem alguns detalhes diferentes e era por isso que eu gostava de além de que gostava de vos desafiar, se calhar, quem sabe, num futuro próximo, a fazerem parte deste programa. Portanto, o que é que vos ia mostrar? Primeiro, aquilo que nos guia neste programa. Há bocadinho disse que a inovação servia para diferenciar, e aqui neste programa em particular, nós achamos que só faz sentido inovação se ele for para melhorar a vida das pessoas. E a melhor forma que encontramos para sintetizar isto foi exatamente nesta frase. Innovation is about people. Se não for para melhorar a vida das pessoas, a inovação não faz sentido. E agora vou-vos deixar aqui com um pequeno filme, são 30 segundos, que nos mostra o que é que nos moveu quando lançámos este filme. Aos que sonham acordados, aos que trabalham quando a cidade dorme, aos pensadores, aos criadores, aos insatisfeitos, ninguém disse que era fácil. São horários trocados, nem sempre numa troca justa. São más posições, óculos de ver ao perto e compromissos de longa data. Quantas horas faltam para acordar? Esta e muitas outras contas de subtrair. São candeeiros cansados. On, off, até que o objetivo esteja cumprido. Ou até que o silêncio da noite seja interrompido por um off. E amanhã há mais. Aos invencíveis, aos que apostam o tempo que é e não é deles, aos que reservam sorrisos para mais tarde. E quando tudo já foi dado, só resta a pergunta: porquê? As razões são muitas, mas há uma que é mais forte. Para construir um mundo melhor. E essa será sempre a melhor razão de todas. E é por partilharem o propósito maior de construir um mundo melhor que a Fidelidade e a Fosun se uniram e criaram o programa Protecting, um acelerador para startups e empreendedores que inovam nas áreas da proteção, saúde, serviços. E é por termos a missão de proteger a vida humana que apoiamos aqueles que trabalham toda a vida a pensar noutras tantas. Programa Protecting. Innovation is about people. Saiba mais em protecting.pt. Protecting é o nome do programa. É um programa de aceleração de startups. Eu penso que todos aqui, apesar de penso que estão na segunda semana de aulas, estou a dizer bem. Estou a dizer bem. Já devem sabem o que é. Startups sabem de certeza. Programa de aceleração de startups. Mas nós fomos desenvolvendo este programa e neste momento estamos a trabalhar com startups cada vez mais maduras, mais perto de trabalharem diretamente com a Fidelidade. Eu vou agora passar também um spotzinho, são 1 minuto e meio, creio eu, em que explica exatamente este processo, porque era mais moroso eu estava a explicar o processo, vou-vos explicar o processo e depois vou dizer qual é o output final e também qual é o ponto de situação agora e o que é que projetamos para o futuro. Portanto, 1 minuto e meio, acho eu. Na Fidelidade e na Fosun, acreditamos nos que sonham acordados. Nos pensadores, nos criadores, nos insatisfeitos. Acreditamos que são essas pessoas que podem mudar o mundo e fazer deste um lugar melhor. E é por termos a missão comum de proteger a vida e as pessoas que nos cabe apoiar os que trabalham para proteger outras tantas. Foi por isso que nasceu o Protecting. Um programa de aceleração para startups para apoiar projetos e ideias inovadoras de base tecnológica, como por exemplo Cyber Risk Mitigation,
Robo-Advisor, new distribution models, chat analytics, risk analysis, chronic diseases, customer analytics, telemedicine, entre muitas outras, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e empresas nas áreas da prevenção, saúde e serviços. Candidate-se em protecting.com. 25 ideias serão selecionadas para participar numa semana de bootcamp, onde aperfeiçoarão as suas ideias de negócio. 15 passarão à fase final e integrarão um programa de incubação e aceleração. Durante 2 meses receberão formação e apoio. Terão como mentores figuras do mundo da gestão, marketing e tecnologia e receberão ainda um pack de seguros da fidelidade. Os 3 melhores projetos ganham um roadshow a Xangai com acesso a alguns dos maiores investidores mundiais e poderão beneficiar de uma participação de capital. O projeto vencedor recebe ainda um prémio de 10 mil euros. Porque a inovação e a tecnologia devem melhorar a vida das pessoas. Protecting. Innovation is about people. Este programa de inovação, que vai na 4ª edição, foi um dos primeiros programas de inovação, um dos programas de aceleração de startups verticais que apareceu em Portugal. Vertical quer dizer o quê? Que é um programa que há uma empresa que procura especificamente determinada área de startups. No caso da fidelidade, e porque o grupo é alargado, nós procuramos soluções nas áreas dos seguros, na área da saúde, por causa da Luz Saúde, e também na área de fintech, mais recentemente, por causa dos bancos que estão ligados ao nosso grupo. E o programa, como aqui está, começa de uma forma simples. Começa numa forma de captação de startups que venham a ter com a fidelidade. São objetos de scouting, este processo que é encontrar startups que tenham interesse nestas áreas e depois são afinadas para trabalharem connosco num pitch camp, num bootcamp. No fundo, isto começa por um princípio grande que é, isto é uma competição, efetivamente. Mas é uma competição no sentido em que se pode ganhar de várias formas. Nós podemos ganhar porque podemos trazer ideias para a fidelidade e as startups podem ganhar porque podem ganhar a colaboração com a fidelidade e também aprenderem todo este processo a desenvolver as ideias e a criar os modelos de negócio. Na primeira edição, nós tivemos com startups, eu vou-lhe chamar menos maduras, startups que estavam mais perto da ideia e que nós trouxemos para trabalhar connosco, ajudámos a desenvolver um negócio, um modelo de negócio e deixámos que as empresas aparecessem no mercado. Estou muito atrasado ou não? Não. E trabalhassem no mercado. Temos vindo a evoluir e neste momento estamos a trabalhar com startups que estão cada vez mais perto de ir para o mercado ou com protótipos já feitos ou com protótipos perto de trabalhar connosco. Por isso é que eu digo, é um acelerador, desculpa, é uma competição, é também um acelerador no sentido de conseguir fazer de uma forma mais rápida aquilo que as startups já tinham pensado e, no fundo, traz aquilo que tem aqui por trás, aquilo que nos traz a este momento aqui, que é Open Innovation. Open Innovation, como já foi falado anteriormente, é a forma como as startups têm, as corporate têm, de trazer a inovação para dentro que não seja uma inovação orgânica. É ir buscar as ideias fora e trazer para aqui. Conforme aqui estamos, a Fossum, Fidelidade e a Luz Saúde beneficiam destas ideias. Nestas 4 edições, o que é que aconteceu? Aconteceu que nós já recebemos estão aqui as 3, mas eu já vou passar para a 4ª. Nas 3 edições nós recebemos 900 candidaturas. Candidaturas de startups que querem trabalhar com a fidelidade. Não é? Portanto, há um processo de candidatura e 900 apareceram. O número de visitas ao website não é importante, mas muito relevante é a origem das startups que trabalham ou quiseram trabalhar connosco, ou estão a trabalhar connosco, foram de 60 países diferentes. É muito importante perceber 2 coisas, que é muito fácil, hoje em dia, trazer startups fora para trabalharem para aqui, como, e agora pondo-vos do vosso lado, é muito fácil estarem aqui e trabalharem para qualquer país. E este é um ponto importante. O ponto do empreendedorismo e o ponto das startups e da globalidade permite-vos estar aqui a trabalhar para qualquer país. Como, aliás, vou-vos mostrar o exemplo das startups que estão de outros países a trabalhar connosco atualmente. 2.000 horas de training, 39 pilotos, aquilo que estávamos aqui a falar, que é a forma como depois as startups começam a trabalhar
com a Fidelidade, com a Luz Saúde ou com algumas empresas do Grupo Fidelidade, pilotos que lhe permitirão trabalhar com a Fidelidade ou, no caso não vir trabalhar com a Fidelidade, vir a trabalhar com outros clientes. E um ponto também muito importante, neste processo, terminámos com 5 acordos comerciais com startups que começaram este processo e de alguma forma trabalham com a Fidelidade. Uma delas, aliás, teve participação de capital da Luz Saúde, que acabou por entrar no capital de uma das startups. E depois, este programa já ganhou 3 prémios internacionais, alguns deles na China. Portanto, é um programa, como dizia o professor, que tem algum sucesso. Foi na altura verdadeiramente inovador há 4 anos, que foi o primeiro programa vertical de uma corporate, já há outros. Não vamos dizer se é melhor ou pior, a única coisa que temos a dizer para nós, Fidelidade, é um programa que concorre perfeitamente para aquilo que são os nossos objetivos. Vou-vos dar aqui a ideia daquilo que aconteceu, portanto, 14 pilotos na primeira edição, 13 pilotos na segunda edição, 12 pilotos. Pilotos é quando as startups, depois de desenvolver o negócio, depois chegámos a esta fase de colaboração, começam a trabalhar efetivamente com as equipas ou da Fidelidade, ou da Luz Saúde, ou da Multicare, no desenvolvimento das ideias. Este é o programa que está a correr agora, é a edição que está a correr, a edição vai terminar em abril, num dia 1 de abril de 2020. São, neste momento, os empreendedores que estão connosco a fazer o processo de piloto, que é o que está a acontecer neste momento. 12 pilotos que estão a acontecer agora. E vou pegar aqui em vários exemplos de startups que trabalharam connosco. Portanto, aquela questão de que a inovação só faz sentido se for de facto implementada e que tipo de startups é que trabalham connosco. No primeiro ano ficaram 2 startups, Ectosense e LifeSim, ambas da área da saúde. Deixem-vos dizer que a área da saúde é daquelas que tem o maior número de startups. Há, de facto, muita coisa a acontecer na área da saúde e muitas startups na área da saúde. A área dos seguros não é das áreas onde mais ideias acontecem em termos de inovação, mas não quer dizer que não sejam relevantes e sejam acarinhadas pelas corporates de saúde. Na segunda edição, tivemos 4 startups a trabalharem, 4 pilotos importantes. O Visorai, que é um chatbot que neste momento continua a trabalhar com a Fidelidade e, depois disso, começou, pelo modelo que se desenvolveu com a Fidelidade, conseguiu arranjar novos clientes e desenvolveu, a partir deste programa, alargou imensíssimo o seu leque de clientes. A Bidio, que é uma empresa que tem uma ideia que é relativamente simples, mas que é uma ideia extraordinariamente útil na área dos seguros, que é quando se faz a participação de um sinistro, quando vocês batem com o carro. Não sei se alguém já aqui alguma vez bateu com o carro. Já bateu com o carro. Sabem que é um processo... Só duas raparigas? Ok. Ok. Eu não estou a dizer que a culpa é vossa, só dizer se bateram com o carro. Nem perguntei de quem é a culpa. E o ponto não é. O ponto é muito penoso fazer a participação. E neste momento aquilo que estamos a desenvolver é uma participação que pode ser feita por telemóvel. Mas pode ser, por exemplo, só com o vídeo. Portanto, no fundo, o cliente, a única coisa que tem que fazer é, com o telemóvel, filmar o que está a acontecer, fica registado e a partir daqui sim a queixa fica feita. Ou, por exemplo, uma coisa ainda mais simples, que é, enfim, aqui admito que ninguém tenha ainda queixas de problemas em casa, mas se tiverem, por exemplo, uma ruptura em casa, se tiverem um problema de inundação, normalmente tem que se chamar alguém para ir ver. Poderão só fazer com o telemóvel faz as medidas, vê onde é que está o dano, consegue medir qual é o dano que está a acontecer, o operador consegue ver qual é o dano, mais ou menos estimar quanto é que são os custos e com uma chamada fica o problema resolvido. Fica não só a identificação do problema, como a solução feita. E tudo com a utilização de um telemóvel e com a câmara. Primeiro ponto é assim, isto é possível hoje porquê? Porque o custo dos dados é muito mais barato, é muito mais fácil, o Wi-Fi funciona, quase toda a gente tem telemóveis com câmara, portanto, até a inovação surge porque já há meios para permitir que essa inovação seja implementada. Nos tempos que não havia telemóveis, tudo isto não passavam de ideias sem aplicabilidade.
A PIL é uma empresa que trabalha com a Luz Saúde e tem a ver com a parte de saúde. E a Amico, que é uma empresa que eu já vou ver se tenho tempo para falar um bocadinho mais ou não. Portanto, vamos falar da Criam, que é uma empresa que faz diagnóstico de tipo de doença e nível... tipo de sangue, só com uma pequena picada. A Copsonic, que é uma empresa muito engraçada, que traz uma tecnologia que é de validação de passwords e de códigos de acesso com base nos ultrassons dos nossos telemóveis. Eu não sei se sabem, mas cada telemóvel nosso tem como se fosse uma impressão digital através do som, do ultrassom, e a partir daí conseguimos fazer validação de chaves só com o telemóvel pelo facto de ele estar ligado. Quanto tempo tenho? Só para saber qual é o caminho agora. 5 minutos? Então pronto. A Amico, trouxe a Amico em separado porque, e agora vou fazer uma pergunta para toda a gente, que é: quem é que daqui gostava de ganhar 5 milhões de euros? Não gostava de ganhar 5 milhões de euros? Espetacular. A sério. Porquê? Não. Bom, eu gostava. E o que eu vos ia mostrar é aqui, aliás, eu cheguei aqui e isto é como aquelas telenovelas que têm 2 fins possíveis. Se eu tivesse muito atrasado, terminava já aqui a apresentação. Como tenho mais 5 minutos, vou ainda passar mais 2 slides. Portanto, terminava aqui, mas não vou terminar aqui. Vou terminar aqui. Há um prémio, que é o X-Prize, que é um prémio que é desenvolvido aqui nos Estados Unidos e que oferece 5 milhões, 10 milhões e 20 milhões de euros a empresas que tragam soluções da humanidade. E uma delas, e tem tudo a ver com a sustentabilidade e, enfim, a ideia de não há planeta B, sustentabilidade e desafios que são lançados. E o fundador é o Peter Diamandis, o X-Prize, e a frase que guia este modelo é: o dia antes daquela ideia disruptiva ser implementada, no fundo, ela é apenas uma ideia louca. E ele lança 3 prémios. Aliás, enfim, depois recomendo que vejam este site, o X-Prize, mas o meu ponto agora era só... Ele tem 3 prémios, que é como é que a inteligência artificial pode resolver os problemas do mundo. Outro problema que outro desafio que não são problemas, desculpem, desafios. Outro desafio que é como é que nós nos conseguimos deslocar o mais rapidamente possível, e depois o prémio de 20 milhões, que é quem conseguir tornar o CO2 outra vez utilizável. Portanto, se tiverem a solução para isto, tem 20 milhões. Eu sei que não queria os 5 milhões, preferi os 10 ou os 20 milhões. Neste desafio de quem é que, como é que a inteligência artificial pode resolver os problemas do mundo, e este é exatamente a inteligência artificial to solve the world's great challenge, temos neste momento 32, e são os 5 milhões que eu vos tinha a falar, temos 32 empresas finalistas e uma delas é exatamente esta Amico, que é uma empresa que começou a trabalhar connosco neste programa Protecting, que desenvolveu e que tem a solução para um problema que afeta algumas pessoas, não é um problema que afeta muita gente, aliás, afeta muita gente, mas percentualmente não é tão grande, que é um problema de asma. Alguém tem asma aqui? Quantas pessoas? 1, 2. Portanto, é o que eu digo. Não afeta muita gente. Está a ver, estão aqui 2 em 100, 2%. Mas é um problema que foi diagnosticado que uma das principais razões porque as pessoas que têm asma continuam com asma é porque não se sabem medicar. Basicamente, as pessoas com asma têm muitas vezes a necessidade de recorrer a aparelhos. Eu não sei como é que chamam exatamente os aparelhos, mas, enfim, todos sabem como é que são os aparelhos. Como é que chamam? Inaladores, claro. Um inalador. Só que o ponto é que as pessoas não sabem utilizar o aparelho. Quer dizer, não sou eu que estou a dizer isto. É de factual.
E, portanto, o que esta empresa fez foi uma coisa tão básica como isto. Identificou este problema do cliente, não incapacidade de se automedicar, no fundo é de utilizar, e, através de uma app, consegue não só ver se o cliente, agora o paciente, mas pronto, paciente, não é cliente, paciente, se utiliza devidamente e se não se esquece de o fazer. Esta pequena mudança leva a que as pessoas, muitas vezes, consigam resolver o problema da asma. E, por isso, está neste momento candidato a 5 milhões de prémio, não a 5 milhões de prémio. Não estou a dizer que vai ganhar, mas o que estou a dizer é que, por ter trabalhado connosco Fidelidade, Luz Saúde, neste programa de aceleração, conseguiu ajustar o seu modelo de negócio e, neste momento, está a concorrer a prémios lá fora. Este é o inalador, portanto, ligado a uma app. E vou terminar com uma pequena coisa, que é, neste programa, o primeiro prémio, os primeiros 10 milhões que foram dados no X-Prize, foi exatamente a uma espécie de Space Shuttle que se destinava a fazer as primeiras viagens privadas à volta do mundo. E, nem por acaso, a Fidelidade tem exatamente como motivo no seu programa de aceleração, exatamente um foguetão, por acaso um bocadinho réplica do SpaceX do Elon Musk. E também convidar-vos outra coisa, que já foi aliás falada aqui. Nós, Fidelidade, vamos estar no Microsoft, no Building the Future, nos próximos dias. Ele começa amanhã, vai até quinta-feira. Quinta-feira, entrada livre para os estudantes, penso que, não sei se sabem, Pavilhão Carlos Lopes. Nós estamos lá exatamente com o Protecting. Já estamos a pensar na próxima edição do Protecting. Nós temos no Protecting 2 níveis de concorrentes, de empresas, aquelas que são as mais maduras e que estamos a fazer já piloto, e também outras que ainda são numa fase embrionária em termos de ideação, de trabalhar e como é que nós gostaríamos de fazer a startup. Nós podemos colaborar convosco, portanto, se quiserem, apareçam lá, façam o vosso pitch no foguetão e pronto. Muito obrigado.